Olá, mais uma vez muito boa tarde. Está no ar o nosso e vosso espaço Fora de Jogo. Este que é um espaço produzido pela Claque Magazine na transmissão por via da Claque TV. Meu nome, como sabem, é Paulo de Angola. Para quem acaba de sintonizar o nosso espaço, aconselho a subscrever o canal, deixem os vossos likes, recomendem o pessoal, porque temos estado a dizer que tudo quanto é bom deve ser partilhado. Para a rubrica de hoje, ou para o espaço de hoje, tal como temos estado a fazer sempre às quartas-feiras, bem na hora do almoço, nós estamos aqui no restaurante Chilala, no Calumbo, à margem do rio Kwanza, e trago dois convidados que vêm diretamente da província do Uís para fazermos aqui uma radiografia sobre o estado atual do futebol na província, cafeícola do país. E, como não poderia de ser, temos aqui o presidente da Associação Provincial de Futebol do Uís, o senhor Agostinho Antônio Neves, bem como o presidente do ASK Dragão do Uís, o senhor Armindo Arude. A quem desejo os dois saudação de muito boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigado pelo convite. Estamos aqui para o bem do futebol e expandir aquilo, o perfume, o aroma da nossa província do Uís. Bem, sim, Armindo? Boa tarde, Claque. Boa tarde aos nossos telespectadores que poderão nos acompanhar, né, por via da Claque TV. E estamos aqui para expormos aquilo que é a vida do futebol na província de hoje. Bem, eu espero que esta música não esteja com uma sonorização superior àquilo que de facto é o nosso som. Mas, de todas as formas, é uma música que vem aqui para brilhantar o ambiente do nosso espaço. Também espero que ambos conheçam, de facto, o nosso programa. Mas aqui, a título de reforço, dizer que é um espaço de interação, um espaço de conversa aberta. Nós aproveitamos aqui o momento de lazer do almoço, que é bem na hora do almoço, tal como temos estado sempre a dizer, que sob uma mesa de restaurante, entre comidos e bebidos, a gente vai falar de futebol, não é? De uma forma diferenciada daquilo que normalmente acontece nos outros canais. Aqui nós entramos muito para o lazer, muito para o ambiente mais fora daquilo que é o comum. Por essa razão, em algum momento vamos ver, inclusive, pessoas a passarem, os pratos a servirem, os garfos a movimentarem, e é tudo normal para aquilo que é o nosso ambiente. Embora ser uma conversa que não se encaixa totalmente no perfil da entrevista, vai circular aqui perguntas e respostas, porque eu estou curioso em querer saber como é que é o futebol no Uís. Lógico, vou ter mais perguntas do que vocês, mas também estão livres para fazer qualquer pergunta que acharem conveniente, assim como muitas vezes têm estado a fazer perguntas à nossa audiência. Desta forma, nós sabemos que o presidente Agostinho foi recentemente reconduzido a mais 4 anos de mandato em frente dos destinos de futebol na província do Uís, depois de ter gozado os seus primeiros 4 anos. Eu gostaria que fizesse aqui um enquadramento junto da nossa audiência, aquilo que foram os 4 anos, e depois então também explicar que segredos usou, que é para poder então fazer a que nós chamamos aqui de goleada. Aliás, falamos aqui nos nossos programas, chamamos de goleada naquilo que foi a última eleição, porque sabemos que venceu por 5... Olha, entrando para o futebol de 5-1, né? Venceu por 5 bolas a 1, o seu mais concorrente. Acreditamos ter uma vitória que não vem por acaso. Deve ter aqui alguns segredos que seria bom, se calhar, partilhar connosco. E também deixar claro aqui que são as linhas orientadoras usadas para convencer o eleitorado, bem como aquilo que promete fazer nos próximos 4 anos. Então, esteja à vontade. Obrigado ao Claque TV. Em princípio, nós quando assumimos os primeiros 4 anos, foi uma luta muito forte. Encontramos uma instituição praticamente falida, onde quase nós começamos a zero. Como no nosso projeto de candidatura havia 4 eixos, que era a organização, a formação e depois o marketing desportivo e a competição. Primeiro organizamos, que era ver as questões da própria sede da PF, que nós consideramos sede aquilo que encontramos por baixo do estádio 4 de janeiro, mas vamos considerar a sede que temos. Tentamos requalificar e informatizamos o mesmo com materiais informáticos. Fomos na questão da organização, organizamos os clubes. Encontramos realmente muitos problemas de adulteração de idades,
nós sentamos com os clubes, estamos a falar já na questão de formação, falamos com os clubes, ou paramos, ou não continuamos porque precisa urgente organizarmos o futebol. Lá falamos com, na altura, o ex-governador Paulo Pombolo, qual era a nossa intenção de tentar lutar contra a adulteração da idade. A adulteração da idade era no sentido de todos os jovens, crianças que podiam participar, praticar o futebol. Na nossa província deveria ter pelo menos um bilhete de identidade. Porque nós, consoante o primeiro torneio que nós fizemos, daquele que era para avaliarmos o cumprimento da questão da adulteração da idade, vimos no torneio 37 anos, a PAF 37 anos, vimos algumas cédulas rasuradas e tudo, nós vimos que há um trabalho para se fazer. Então, conversamos com o governador disse que está bom, ia baixar com o senhor do conservatório para ver se realmente deveriam estender esse projeto. E eu fui falar com o conservador provincial, a qual também foi uma pessoa muito prestativa, disse que não é problema, ele disse que venha numa forma organizada. Inclusive havia crianças que até os pais não tinham bilhete de identidade, então se fez um trabalho, registrar o pai e registrar o próprio filho. Tem um trabalho que foi feito. Hoje em dia na província, eu vos falo, existem aqueles casos, mas a maioria já não se faz não se faz mais o futebol provincial ou o campeonato provincial de formações com as sedas, só com bilhete de identidade. Essa parte conseguimos ultrapassar. A competição... Olha, deixa dizer, desculpa interromper, que essa ondulação que está aqui é exatamente uma saudação do Rio. Não é? O Rio tem essa particularidade quando... Normalmente quando estamos presentes, espero que aconteça nos outros períodos também, mas sempre que nós estamos aqui, o Rio tem essa particularidade, recebemos com uma saudação. Hoje até atrasou um bocadinho, né? Normalmente dá sempre a saudação, então logo estamos a começar o programa, mas de todas as formas é apenas para mostrar que não precisa terem aqui algum perigo, não estão diante de algum perigo, o espaço é seguro, só que o Rio, né, gosta de saudar-nos. Aproveitar aqui a oportunidade, antes também, desculpa, dizer que a nossa presença aqui é graças ao suporte de duas marcas, a qual nós temos sempre o prazer de realçar, que é a Matelo Prestação de Serviço e bem como o restaurante Xelala. Então dizia que um dos programas que levou para o futebol no IS, então logo foi eleito no primeiro mandato, foi o combate à adulteração da idade por via do asseguramento de que todos os atletas pudessem jogar utilizando o bilhete de identidade. Essa parte foi resolvida. Hoje em dia na província, a partir do sub-15 já não se joga sem o bilhete de identidade. Na competição, como tivemos a sorte logo da nossa entrada, a subida da Santa Rita da Caixa, foi na nossa vivência. O ex-Capa Dragão aderiu também à segunda divisão. Então temos essas dois clubes na alta competição. Não conseguimos fazer uma... Mas desculpa, como é que nós estamos a nível de clubes? Como é que nós estamos na província? Do ponto de vista federado, ou seja, afiliados à APF, quantos clubes existem? Bom, os que participaram agora no pleito de eleitoral são 6, que têm participado nos campeonatos sub-eds da APF. Mas quantos clubes é que a APF tem cadastrado? Olha, se eu vir num total são 31 equipas. Equipas cadastradas? 6 que são federados, que estão minimamente organizados. E as outras estamos a lutar como puxá-los, tentar organizar em termos do estatuto e organizar a sua parte administrativa. Estamos a lutar nessa perspectiva agora. Pelo menos são as equipas. Temos na província, até o último controle que fizemos, são 10.670 atletas. A partir dos séniores, no feminino, sénior, tudo quanto, até o nível não federado e federado. Federado temos 3.070 atletas e não federado a 7.000 e qualquer coisa. São esses números no último controle que fizemos no mês de janeiro a fevereiro de 2019. Então podemos aqui dizer que o seu primeiro mandato, para todos os efeitos, foi positivo. Fomos 70%, e isso queria chegar nesses 70%. Essa onda dos 70%? É 70%, porque nesse nosso programa faltou
a questão do marketing desportivo, porque deveríamos lançar a nossa revista Somba, que não conseguimos realizar. Olha, essa particularidade aliás, o Armindo, se quiser interferir, pode interferir, é uma conversa aberta, né? Sim. Essa questão do marketing desportivo que faz menção, acaba por ser generalizado. É um problema quase do país. Nós temos ainda imensas dificuldades em levarmos a comunicação e o marketing dentro do setor desportivo. E muitas das vezes as coisas passam despercebidas. Falando aqui que o IS tem cerca de 30 e tal equipas e 1000 e poucos, ou 600 e tal, 1600 e tal atletas, como foi menção. 3.000, são 10.670. 10.600. No total, federados e não federados. Então estamos aqui a exatamente o que eu estava a me referir. Parece uma mentira. Porque falando assim, eu que lido com a comunicação, eu que acompanho as coisas a nível nacional, parece uma autêntica mentira, porque não se fala, não se promove, não se realça, não se dá aqui aquele devido mérito ou destaque àquilo que nós fizemos em casa. É como gostamos sempre a dizer, nós temos por hábito às vezes enaltecer o que fazem lá fora, né? Por exemplo, o que fazem em Portugal. Até lá na última aldeia nós partilhamos, mas o que faz o nosso vizinho nós temos problemas de anunciar ou de trazer para o público. Esses são os 30% que considerou não serem positivos na sua gestão. Sim, outra parte que faz parte dos 70% é a questão da atualização do nosso estatuto na escritura pública, que você foi publicado no Dia da República. Não, mas falta atualização, já foi também atualizado? Já foi atualizado, temos o Dia da República. Temos a escritura pública, temos o NIF, que não existia na altura. Nós fizemos isso graças à nossa vivência, o trabalho que fomos feito durante estes 4 anos passados, que engloba os 30% que nós estamos a dizer. Olha, aqui indo para a Federação Angolana de Futebol e para o presidente Arthur em particular, lembro-me que quando falou num canal televisivo nacional, que no seu mandato, aliás, acho que foi o ano passado, em junho ou julho, qualquer coisa parecida, que ele dizia que a Federação Angolana de Futebol só foi legalizado era ilegal até aquela data em que ditou uma data que agora me vem em mente. Chamou-nos a atenção a todos. Como é que ao longo desses 40 e tal anos a Federação Angolana de Futebol era ilegal, mamou milhões do nosso dinheiro de uma marca ilegal. E quando aqui o presidente vem dizer que no seu mandato a associação atualizou os seus ficheiros, ganhou uma dimensão própria, uma identidade fiscal legítima, tem o NIF no caso, quer dizer que até antes não existia, era uma instituição ilegal. Não, Também mamalho bastante do governo provincial. Não é bem assim, o termo não é ilegal. O que houve, algumas instituições limitamos por estatuto. E não demos a sequência. Uma coisa é termos o estatuto, uma coisa é ter a sequência. Mas então, e o que é que difere o estado atual na tua gestão com o passado? Desde que tinha pronto, numa forma que eu acho que havia o suporte do próprio Estado. Logo que emitiu uma declaração... Sim, mas a questão é exatamente esta. Dá-me parecer aqui que o Estado suportava instituições ilegais. Não. Ele emitiu uma declaração que lhe dá suporte, que lhe deu suporte para ele continuar a trabalhar. Se olharmos para terra a terra, é como se até então, mesmo na fase já adulta, quer a Federação, quer a APF do IS, por exemplo, usavam cédulas pessoais. Agora apareceu aí os dois outros elementos que agora vamos tratar bilhete. Sim, realmente as nossas instituições. Mesmo com 30 tal anos de idade, usavam cédula. Porque eu acompanhei o que o presidente acabou de dizer, que houve situações, ao resistar, mostramos a intenção para resistir o filho, não é? Tratar o bilhete do filho, do nosso atleta. Mas acontece que para resistir esse menino, o pai tem que ter bilhete. Você vê o indivíduo que nós queremos que apresente o seu documento, está com 60 anos, 50 anos, nunca teve bilhete. Nunca teve bilhete. Aí já é um trabalho duplo. Resistir o pai primeiro, para depois resistir o filho. Eu acho que esse é um problema do país. Esse é um problema do país. Por outra, o que eu tenho a dizer nessa situação? Há muitos clubes e há muitas APFs que até agora só se limitam com a ata
da Há Constituição. uma circular que fala-se muito, que é aquela exarada pelo, acho que na altura, secretário de Estado, acho que o André Mingas, ou Rui Mingas, André Mingas, não é? Não, Rui Mingas. Rui Mingas, perdão, Rui Mingas, que muitos, naquela altura de 77, exarou aí uma circular que dava ali alguma valência aos clubes de poderem exercer as suas atividades e, passado esse tempo, perderam-se naquele documento. Limitaram-se naquele documento. Limitaram-se. Porque nesse momento que estamos aqui a falar, não basta ter o estatuto da Constituição. É preciso ter a escritura pública. O documento mais, que eu digo, essencial é a escritura pública. Aí é que nós estamos a dizer que temos uma instituição legal. Mas aqui, Legal. voltando ainda para a APF. Eu acho que é por aí que o presidente Arthur, na altura, acabou dizendo que a FAF era quase, entre aspas, Se calhar, quase ilegal. ou a informação não foi passada na linguagem mais simples, ideal, mais mas ideal, sim. sim. Ou então nós é que interpretamos muito mal o... Eu acho que não foi bem passado. Olha, O qualquer presidente- alterações o que presidente possam ser Arthur, feitas, do meu ponto de vista. Qualquer alteração, eu não sou leigo na matéria de direito, mas qualquer atualização que se possa fazer num estatuto é obrigatoriamente passar por escritura pública e passar Tem que passar para por- ser Sim, tem que publicado adaptar, pelo tem que governo. adaptar, As novas tem que realidades. ajustar Por isso, aquilo que sim. Mas o que acontece é isso. Há clubes, até agora há clubes que se calhar até de dimensão grande mesmo, há clubes que estão a competir No gira-bola. No gira-bola. E que Clubes não têm titulados, escritura inclusive, pública. clubes Não titulados, tem. né? Há clubes que já têm titulados mesmo, que não têm escritura pública. Eu não sei, né? Porque, epá, nós não podemos ir... Por exemplo, Agostinho, embora parecer tudo bonito, aliás, falou aqui em 70% daquilo que foi os seus primeiros 4 anos, se calhar também não estamos como é que é? Estamos, se calhar também não é nessa altura bom mudarmos de página sem olharmos para aquilo que de facto eu entendo ter sido das coisas negativas não, da nódoa dos foi os seus primeiros 4 anos, não sei se tem noção do que eu quero dizer, o massacre de janeiro. Sim, aquilo foi aquilo que nós sentimos da organização. Sim, uma questão de organização que houve, é falha da organização de facto. Isso acontece também no grandes mundo, quando a gente falhamos. Não estamos aqui a tirar na culpa questão nada. de organização, caímos nesta, mas é muito... Epá, pronto, eu digo que... Mas foi é a nódoa. triste que aconteceu, é nódoa que aconteceu. Lembro-me Eu que vi aquilo, morreu cerca de 17. 17 pessoas e uns tantos feridos. E eu fiquei quase semi-maluco. Tu foi no teu primeiro ano ou segundo? No primeiro No ano. primeiro ano de mandato. Estamos a falar daquilo que foi o incidente que ocorreu no estádio 4 de janeiro, num jogo de estreia do Santa Rita, né, no Gira-Bola, diante do Libolo, em que o Santa Rita perdeu no jogo por 1-0. Olha, isso que eu dizia, né? Aqui os mestres passam à frente da câmara e tudo, mas é tudo na normalidade. Isso... Aqui não há um erro, mano. Assim. Essa é chopa, não? Epa, eu pedi cacuço, né? Mas já trouxemos uma chopa, né? Yeah. Ou tenho como devolver? Esse aqui, boss. Eu tenho um amigo que trouxe aqui para o espaço e disse que o cacuço é sempre melhor para... Eu como não entendo muita coisa, então... O dia que provei o cacuço, tenho só de sentir que o cacuço... O que se passou naquele... Também depois eu gosto da quantidade, o cacuço vem de hoje. Voltando atrás, o que passou no 4 de janeiro naquele jogo, havia muitas situações muito complicadas. O que aconteceu era o seguinte, era o primeiro, uma equipa que saiu do provincial, segunda divisão, e subestendeu-se a primeira Depois de divisão. muitos anos, Depois de sem um muitos anos, representante sem um da representante província na no Gira-Bola, assim. E depois, outro aspecto, foi o campo sofreu uma alteração, bem reparado, montado, só a televisão estava mostrando que o campo 4 já está sendo feito uma reparação paliativa. Foi feito. Havia a perspectiva que o jogo ia passar pela televisão. ZAP, tudo aquilo, vamos assistir a ZAP. E depois,
a equipa vem com os estrangeiros. É o primeiro jogo da abertura. Tinha na altura o treinador Sérgio Traguio, tinha um avançado nigeriano, tinha um guarda-rede ganense, brasileiros e tudo. Então, criou ali uma certa expectativa. Depois de um tempo, o jogo não estava a passar na televisão, a Zap recuou. Um dos fatores que também não foi. Um dos fatores também que não foi mencionado no outro, também o WhatsApp, no meu ponto, não estou a dar a culpa 100% também. Houve desses fatores, porque as pessoas que podiam assistir o jogo pela televisão, depois de ver sim, primeiros minutos, o jogo não estava a passar. A rádio já estava a transmitir, a televisão. E depois não, então, a televisão nada, decidiram invadiram para ir ao estádio. Chega lá, havia limitações da capacidade, então naquilo, pá, é complicado. Todo mundo quis testemunhar o jogo. O meu povo de hoje gostam de futebol. Bem, na verdade, fizemos apenas referência a isto e não nos interessa aqui investir muito tempo neste tema. O processo não para. Bem, então, enquanto aguardamos aqui o composto do mofete que o restaurante lá oferece, vai lá que vai as meninas a ajudarem com a movimentação dos pratos. Vamos olhar para o SK Dragões. Presidente Armindo, sei que, e aliás o Presidente falou aqui há bem pouco tempo, que nesta altura temos no IS o Santa Rita de Cássia, que é a equipa com maior referência, aliás é a única na alta competição, no Girabola mais concretamente, mas temos o SK Dragão há já algum tempo a disputar a segunda divisão em busca de uma oportunidade também para atingir o Girabola. O que é de facto o SK Dragões? Para começarmos ali, fazemos um enquadramento, porque de certeza nós temos aqui alguma audiência que nem tem noção de quem é, se existe uma equipa com esse nome. Obrigado, Paulo. Dizer que, primeiro, apresentar o que é o SK Dragão. O SK Dragão é o Atlético Sport Calonge, é um grupo desportivo fundado no dia 25 de outubro de 2012. Algumas pessoas, por vezes, perguntam, mas 2012? Sim, de 2012. Mas, agora 8 anos, né? Sim. Nós existimos há esse tempo. Começamos com a nossa formação e que até nessa altura os primeiros atletas estão ali a disputar o Girabola em alguns clubes que bem referenciados estão ali. Dizer que é um clube que foi criado, é um projeto de continuidade, digamos assim, é um projeto de continuidade, vendo de princípio a essência daquilo que é o SK. Nós apostamos muito naquilo que é a formação. Naquilo que é a formação, nós começamos com 20 e tal meninos da idade compreendida de 7, 10, 11, 12. E que nessa altura estamos a contar com uma população acima de 100 e tal. Nesses 8 anos, apostando na formação, há aqui algum nome que tenha sido produto do SK Dragões que a essa altura está, por exemplo, na alta competição? Temos o Crespo. O Crespo tá. Esse é o segundo ano, acho que pela Santa Rita. Okay. O Crespo, temos o meio Mateu Mafuta. Mafuta também está no Santa Rita. Sim. O Mafuta é o Cacuita, não é o Cacuita? Não. E o Cacuita também é fruto do SK Dragão. Nós pegamos ele no Girabairro, já na idade de júnior, já tinha 16 anos, 17. Nós pegamos, fez os 2 anos de júnior, participou em 2 campeonatos nacionais de júnior pelo SK Dragão, também está no Santa Rita. Aliás, quando falamos do Cacuita, o Santa Rita, mais concretamente o seu presidente, diz que é um talento do Santa Rita descoberto no Girabairro. Não. Ou seja, sai do Girabairro para o SK Dragões? Sai do Girabairro para o SK Dragão, fez os 2 anos, os 2 anos de júnior, quer dizer, juvenil júnior no SK Dragão, participou em 2 campeonatos nacionais sub-20 pelo SK Dragão. E não, Cacuita é um nome que lhe foi atribuído ali no Santa Rita, senão é Manespi. É Manuel, né? Nós lhe chamamos Manespi, é o nome dele, mas é por ser pequeno do tamanho então o treinador lhe apelidou Cacuita.
E outra uma vez perguntei a ele, mas ô jovem, você agora deixou de ser Manispi, agora Cacuita? Não, presidente, não fui eu, foi o treinador disse que Cacuita é um rato pequenininho. Então, o Chivinda que ele apelidou de Cacuita, pronto. Então é o Marcos Chivinda. E aí o nome ficou... Aqui aproveitando para mandar aqui saudações ao Marcos Chivinda, que é um técnico jovem e que de facto também tem sido aqui um dos grandes seguidores aqui do nosso programa. De todas as formas, se tiver à mesa também, bom almoço. Se não tiver, mano, coragem, porque o seu prato pode estar a caminho. Sim, por aí que eu estava a dizer. Eu estou dando a sequência da pergunta que me fez, os frutos da nossa formação. O Luqueba. Também, Luqueba não. Luqueba é do União Sport Clube do Luís. Ok. O Luqueba é do União Sport Clube do Luís. Não é do SCAP Dragão, realmente, mas veio até do Renascimento. É do Renascimento, tal como o Gazeta. O Gazeta também é do Renascimento. O Gazeta agora saiu do Bravo, dizem que agora vai para o Inter. Está para o Inter. Sim, é também fruto de formação, mas é da equipe do Renascimento. Mas esses 8 anos, e aqui já mencionou elementos da formação, quais têm sido as principais dificuldades do SK Dragões, que é para poder então materializar aquilo que é o sonho de chegar também ao Girabola? Olá, Paulo, lhe confesso agora mesmo, em algumas vezes temos estado a conversar, mas eu falo agora, não só para o Paulo, falo para o mundo. Eu espero que este não falo para o mundo, falo para o mundo. Dizer que o SK Dragão, desde a sua fundação até agora, nunca teve nenhum patrocínio. É um pouquinho estranho, as pessoas por vezes perguntam o que é que, mesmo não tendo apoios, continuamos... 8 anos, nunca e o dinheiro tivemos. vem de onde, mano? Vem dos fundadores, vem dos mentores do projeto. Isso aqui interroga as pessoas, vem dos mentores dos projetos e dos amigos. Dos amigos, como o Paulo, né? Deixa aqui perceber. Nós estamos a falar com o proprietário e presidente do SK Dragões, o que implica dizer que eu tenho a honra aqui de conversar com um rico, com um milionário, milionário moda angolana. Quem me desse que fosse. Por quê? Por que eu falo isto? Porque, e aqui perdoa-me usar esse termo, eu tenho estado a dizer que as pessoas que têm equipas na nossa competição, aliás, as pessoas que têm clube em Angola, entre aspas, são ligeiramente joados. Sim. Porque eu não percebo. Eu tenho a visão de que tudo quanto a gente coloca um Kwanza, a priori é para ir rentabilizar aquele um Kwanza, né? Para ter mais de 8 anos. Certo. Tu estás nessa altura com 8 anos. 8 anos. 8 anos sempre a investir. Nem que tivesses que investir apenas um Kwanza por ano. Estamos aqui agora a falar de 8 Kwanzas. De 8 Kwanzas. Sim. Onde é que vem o suporte estático desses 8 Kwanzas? E como é que nós conseguimos fazer isto sem olhar para onde recuperar esses 8 Kwanzas? Paulo, disse uma coisa. Mas podem assumir aqui que se calhar é mesmo rico. Não, disse uma coisa, na verdade. Não, eu até posso assumir dizer que sou rico em quê? Não falo de rico espiritual. Não, da massa não. Mesmo. Mas algo que se fala constantemente, que quem corre pelo gosto nunca se cansa. Esta tem sido a minha bandeira, tem sido a bandeira do que A título de curiosidade, qual é o orçamento anual do SK Dragões? O SK Dragão, nós dividimos o nosso orçamento, podemos fazer facetas. Ok. Olha, nós tentamos fazer o quê? Para a formação, nós não temos um orçamento linear. Não, para apostar, por exemplo, na segunda divisão. Em média, quantos milhões que é canalizado? Bom, para... Lhe digo, primeiro... que alugar um avião não é barato. Não é barato. E não, a gente joga, a gente vai para a cabine, sem nenhum problema. A gente vai para a cabine e jogamos. E houve um dia, alguém perguntou-me também isto. Disse, mas vocês não têm patrocínio? Como é que conseguem pegar o avião até a cabine? Ainda não disse a gente fala. Não, o que é que eu digo? Eu não tenho como, não tenho receio em dizer o orçamento e porque... O que é que acontece, Paulo? Desculpa lá, falta nós por vezes... Esse aqui é só um?
Sim. Nós, por Esse também vezes... Ok. É para se der mais um peixe, não faz mal. Ok, Yeah. O que eu estava a dizer, eu não tenho receio, nem vergonha até dizer o orçamento, porque, afinal de contas, não temos um sponsor que se calhar pode dizer que você mentiu, o orçamento eu dei-te mais. Mas estamos a falar de quanto? De 500 milhões? Não, 500 300 milhões, 300 500 milhões estaríamos a dizer as equipes do Girabola. Com Nós não 100 temos... milhões, com 100 milhões dá? Se eu agora quiser montar uma equipe Perguntou-me profissional, algo por exemplo. concreto, não é algo Ele não tá dizendo. da previsão. Essa aqui não está dizendo. Não, estou a dizer, né? Eu estou a argumentar. Estou a argumentar. Nós, no primeiro ano, em 2017, que foi o primeiro ano em que nós apostamos representar o UIS para o campeonato da segunda divisão, nós gastamos 25 milhões. Kwanza? 25 milhões de kwanzas, que era deslocações, pagamentos de prémios. A época passada, por exemplo. A época passada nós tivemos muitos constrangimentos. Foi a época que mais dificuldade tivemos em termos financeiros e também o remanejamento do pouco que tínhamos. Por quê? Quando chegou o momento de ir para a cabina, automaticamente quebrou-nos aquilo que nós prevíamos. Por quê? Ir para a cabina, nós tentamos a via direita, 4 de fevereiro para a cabina direito, não era possível, não havia aviões. Nós tivemos que utilizar via Soio. Saímos de Luanda, do autocarro até o Soio e do Soio pegar aquele táxi aéreo até a cabina. Nós não prevíamos dormir em cabina, nós prevíamos fazer o jogo em cabina e regressar. Automaticamente, só a viagem, aquela deslocação daquele jogo em cabina, gastou-nos 6 milhões de kwanzas. E logo foi quebrando aquilo que era a nossa previsão. Mas Quer dizer que para o ano passado, o nosso orçamento era apenas mais 10% em relação ao 2017. Era mais 10%. Bom, não chegamos porque a própria competição parou, então Ou seja, tudo então ficou interrompido. Aqui que estamos perto do intervalo, mas aqui só para reforçarmos, se a competição não tivesse parado, o SK podia parar primeiro. Não. Ok. Existe uma determinação, eu acabei de dizer isso, quem corre pelo gosto não se cansa. Então, Uma das perguntas que o Paulo me fez... Vamos aproveitar mesmo para ir para o intervalo, mas é bom dizer que se a competição não parasse, certezas o SK Dragões podia fazer tripas e corações, porque já não tinha o orçamento cabementado, já tinha sido vazado, né? Falou aqui sobre isso, mas de todas as formas, aqui se calhar vai servir isso de múltiplo para o tema da nossa segunda parte da conversa, onde vamos abordar também um bocadinho sobre aquilo que são de facto os efeitos Covid no desporto nacional e depois um bocadinho daquilo que se fala hoje da mitigação dos dinheiros que a FIFA pretende distribuir às federações para mitigar a causa da Covid. De todas as formas, eu peço-vos que consigam deliciar a chopa que o restaurante Chilala oferece-nos e temos também aqui o bom vinhanço, né? Eu vou continuar a aguardar pelo meu cacus, que já leva algum tempo, espero que chegue até ainda antes de começarmos a segunda parte. Da nossa parte, por enquanto, resta-nos agradecer a preferência, agradecemos também uma vez também aqui a Matelo Prestação de Serviço pelo todo o suporte, ao restaurante Chilala pelo apoio e a ti em particular que está sentado no nosso canal, aproveita a beber água, convida quem for que seja, subscreva o canal, deixa o like, partilhe o máximo possível, porque voltamos para os próximos 30 minutos depois dos 5 minutos de intervalo. Até já e obrigado. A Media Claque apresenta a revista Claque Magazine. Reserva a página para o seu negócio. Brevemente nas bancas. Claque Magazine. Unidos pelo futebol angolano. Contactos: 922 31 82 56 912 91 64 50 ou ainda para 912 27 82 81. E-mail comercial@claquemagazine.com. Claque Magazine. Unidos pelo futebol angolano.
Mais uma vez, muito obrigado. Está de volta ao nosso espaço Fora de Jogo. Agora na segunda parte. Nessa edição estamos aqui a abordar o futebol na província do Uís com o presidente da Associação Provincial do Uís, de futebol do Uís, que é o senhor Agostinho Neves António. Agostinho Neves António, é isso, não é, presidente? Ok, Agostinho Neves António, bem como o presidente do Armindo Afonso. E onde é que vem o Arruda, a propósito? Essa é outra conversa. Mas dizer aqui que o senhor Armindo Afonso, a quem eu na primeira parte apresentei da Armindo Arruda, é o presidente do SK Dragões do Uís. Na primeira parte fizemos aqui uma resenha sobre aquilo que foi os primeiros 4 anos de mandato do presidente Agostinho António, bem como aquilo que foi os primeiros anos de vida, dos primeiros 8 anos de vida do SK Dragões. Nessa segunda parte vamos ainda falar sobre as 2 instituições, mas também vamos olhar para aquilo que é o futebol em geral a nível do nosso país. E dizia bem na reta final da primeira parte o presidente Armindo que dos orçamentos que vem definido para cada uma das épocas. A última época foi das épocas mais difíceis, porque teve muitas dificuldades, mas a última da hora também, por aqui, se calhar, sem querermos, olharmos para, de facto, aquilo que foi a razão que interrompeu a competição. O facto é que a segunda divisão não arrancou, aliás, não terminou. Encontrou-se um vencedor que ditou apuramento a primeira divisão, assim de forma típica. Sim. Mas eu gostaria agora de falar contigo em particular sobre aquilo que de facto são as causas ou os efeitos da Covid-19 no SK Dragões e do futebol na província do Uís, no ponto de vista geral. Olá, na verdade, Paulo, esta maldita doença, essa pandemia veio estragar muita coisa. Também veio para disciplinar também os dirigentes. Veio para disciplinar algumas pessoas, estragou algumas coisas, mas em contrapartida disso, dá para entender e vai organizar muita coisa. Porque, o que é que vai organizar? Nessa altura já estamos em condições em pensarmos em viver naquilo que é real. Naquilo que é real. No concreto, já não podemos ir com as ilusões. Em algumas vezes, eu tenho estado a discutir com pessoas que consideram os presidentes de clubes pequenos como sendo aventureiros. Eu usei isso na primeira parte. Eu chamei-os de aventureiros. Eu sempre discuti isso. E eu sempre digo às pessoas, para mim, essa palavra aventura, na linguagem angolana, eu digo isso, no nosso português angolano, é tipo alguém, um demente. Quer dizer, um indivíduo que não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Eu estou a dizer no português nosso. Quando alguém está a ser considerado aventureiro, é tipo alguém que não sabe o que faz. Mas eu digo o contrário. Porque nessa altura, os presidentes das equipes pequenas deviam ser chamados de corajosos. Heróis. Heróis, no bom sentido mesmo. Heróis, corajosos, porque não é fácil. Imagina o SK Dragão sem patrocínio. Onde o seu mentor principal, por vezes, é obrigado a alienar algum patrimônio pessoal para sustentar o clube. Mas aqui não se aplica a política, por exemplo, que acontece com os fiéis da Igreja Universal, aqui só a título de... Já que está na moda a questão da IURD. Quando é que eu proprietário ou seja, dirigente ou proprietário de um clube, Sim. vou colocar os meus bens pessoais, as minhas propriedades, que no caso são familiares, no além, para beneficiar o clube, um clube que a priori não tem nada, né? Não tem nada, só me gasta. Agora, eu disse uma coisa. É tipo o crente, o fiel que vendeu a casa para doar à igreja. Quem corre pelo gosto não se cansa. Eu já concebi um projeto que alberga mais de 100 e tal meninos. Imagine o tempo em que essas crianças ficam a treinar. Estamos a ajudar o próprio Estado a mitigar a situação de delinquência. Não há uma outra forma de ajudar o Estado se não criar uma equipa de futebol? Tirando esses projetos sociais, só tinha que ser abrir uma igreja. Não, aí não. Só tinha que ser uma igreja. Aí não. Tirando este projeto desportivo, só tinha que ser um projeto religioso
que poderia conseguir, em termos pedagógicos, colocar pessoas enquadradas, reenquadradas na sociedade. Eu vou fazer aqui um desafio. Nada contra o que já disseste, mas se olharmos para aquilo que são os seus 25 milhões investidos anualmente na equipa, se tivesses que apadrinhar, por exemplo, o processo acadêmico de, digamos, 100 crianças, 200 crianças anual, o rendimento não seria muito mais prazeroso? Não. Por quê? Política Porque de bolsa de estudo. Por exemplo, se eu dizer que eu fiz a minha licenciatura com bolsa de estudo do Armindo Afonso, Sim. o prazer não é, o lucro não é maior. Não digo assim. Sabe por quê? Nós, quando estamos a investir este valor, na verdade, esperamos um retorno a médio prazo. A médio Que prazo. tipo de retorno? Nós vamos chegar lá. Quando eu disse que algumas vezes eu culpo as pessoas que usam micros e que não conseguem divulgar, porque nós podemos ter os nossos canais, nós temos uma página do clube, tem alguns seguidores, e que, na verdade, a gente não vê o retorno daquilo que a gente faz. Por isso que eu digo, você quando está a fazer um projeto da formação, nós sabemos que em Angola fala muito, formação no futebol, formação. As pessoas quando estão a falar de formação só estão a pensar numa coisa, só estão a pensar em 2 sítios. Quais são os 2 sítios? Estão a falar do Petro, 1º de agosto, AFA, ou então estão a dizer Luanda. E quando pensam um pouquinho da Angola, pensam logo no centro-sul. Pensam Benguela, pensam Huila, Huambo. Nós, desculpa-me lá, não estou a ser regionalista. Não, mas o mas Ija é uma estou a praça de dizer, futebol. mas ninguém sabe disso. Ninguém vai para lá. Agora, de quem é a culpa? Paulo, deixa eu dizer uma coisa, que nós já tentamos tudo. Nessa altura, pena que eu deixei até o meu passaporte no carro, que eu até tirei o último visto para ir para Portugal. Porque pensei, em Angola, os clubes grandes não se interessam conosco. Eu já fiz uma carta para o Petro, para uma parceria. Até agora, nada. Não teve resposta? Eu falei com o vice-presidente Amaral, fiz a carta, no ambos estive no campeonato nacional da segunda, no campeonato nacional do Júnior, estive com Malamba, abordei esta situação, ele me disse que me daria a resposta até hoje, 2020, não. Mas essas pessoas com quem falou têm poder de decisão para o efeito? Quem é o Amaral Aleixo, vice-presidente para o futebol do Petro na altura? Quem é o Malamba na altura? Era o diretor. São essas pessoas de direito. São estas pessoas que levam as sugestões ao presidente para o presidente depois tomar a decisão. São essas. Aqui quando falou e da depois, desculpa. E depois, não terminei por ali. Eu só estou a dar o exemplo onde a gente vai. Escrevi para o Inter, falei com o presidente Alves Simões, pessoalmente. E porque a nossa relação começou a partir da transferência de um jogador, o Lucas. O Lucas tinha um contrato com o SK Dragão, mas nós utilizamos o presidente Alves. Falou comigo, não, Armindo, está aqui um jogador, disse que eu vi ele jogando na tua equipe, mas disse que não te conhece. Meteu-me em linha, falei comigo, disse, mas você não me conhece. Ah, não, presidente, não. Porque também há aqui um agente que disse que é ele que foi buscar no Congo, e trouxe a tia aqui em Angola, e quer dizer que não há nenhuma relação com esse Dragão. Deixa eu perceber, estamos a falar de um atleta que militou no SK Dragão. Certo. Lucas. Depois chegou ao Interclube. Foi para Cala, depois chegou ao Interclube como filho do Congo Democrático. Sim. A informação que o Inter deu-nos foi essa, que o jogador veio do Congo. Eu lembro-me que o Inter chegou a apresentar esse jogador como sendo um jogador congolês. Não, o Lucas não é congolês. Mas você percebeu desse detalhe? Até o que eu sei. Mas você percebeu que foi apresentado como congolês? Bom, eu não tenho comentário sobre isso. Mas o que eu lembro, que num dos jogos com Cabo Scott, onde o Lucas até faz um golo com Cabo, eu até estava viajando, né? Ouvi, o Lucas fez um golo e eu fiz uma mensagem ao presidente Simões parabenizando e disse, pá, estás a ver o produto que veio do Dragão? Não sei. Congolês, não sei. Eu recebi o Lucas no SK Dragão já com bilhete angolano. Agora, ser congolês, não sei. E eu conheci até os familiares do Lucas no Mbanza Congo. Conheci uma irmã, um tio, a avó dele.
avô do Lucas, também no Manga Congo. Mas, presidente, não esqueça o raciocínio. Então, Não esqueça o que vai dizer. terminando o que eu Falou queria aqui da falar. questão de... Cooperação. Não, cooperação não. De dar visibilidade àquilo, o trabalho que vocês fazem. Quando falo vocês, estou a falar todos os fazedores, Sim. entre aspas, os aventureiros, os corajosos, Sim. os heróis, né? Sim. Quando fala de falta de divulgação, eu não sei exatamente a que se refere, mas dá-me aqui a entender que falou dos meios de comunicação. Sim. Que os meios de comunicação, se calhar, não fazem o trabalho que deveriam ter feito. Sim. Acha que a mídia, no seu todo, deveria olhar mais para os pequenos projetos, mais para as outras equipas, mais para as outras províncias, de forma mais aguerrida e não da forma que tem sido feito? Na verdade, sim. Para dizer, Paulo, O que é que os clubes o fazem que para o tornar Petro os vossos precisa? produtos conhecidos? Eu quero fazer uma pergunta. Sim. Estás a ver que aqui a Claque TV está a fazer de convidar elementos que estão lá no Caburacota. Opa, a princípio foi bom vos tirar do Is para o Calumbo, né? Não façam isso. Ou não sei quais são as suas motivações. Noutros países do mundo, o jornalista que procura informação. Informação. É nessa perspectiva que ele estava dizendo. Deixa eu só vos dizer, essa palavra, presente, Sim, sim. fala-se muito. Eu acho que nós falamos isso de forma errada. Sim. Deixa eu só dar aqui um input. Sim. É lógico que o jornalista procura informação. Mas o jornalista procura informação, entre aspas, que lhe rentabiliza. Que lhe convém. Que lhe convém não é o termo mais correto, mas que lhe rentabiliza, Sim, que dá algum retorno. Porque a notícia por si só é um produto comerciável. Sim. Para eu, se tiver, por exemplo, possibilidades de noticiar, aqui a título de exemplo, um Petro, ou um 1º de agosto, e um Santa Rita, ou um SK Dragões, Ganha mais público. eu vendo mais comunicando ações do Petro 1º de agosto em função do número de seguidores, número de adeptos, todo esse material é contável, em detrimento do Santa Rita ou do SK Dragões. Então, eu tenho que olhar bem. Eu não tenho condições, não tenho recurso suficiente para cobrir os dois. Vou falar daquele que me dá um retorno. Porque se eu falar para o Santa Rita, do SK, por exemplo, é como se eu tivesse que colocar uma bandeja de fuba numa banda ali qualquer que o cliente pergunta o preço uma vez. Bom, então, o que eu acho, e aqui perdoa-me dizer isso, e aqui se calhar falo mais como conhecedor da matéria, já um bocadinho a minha praia, o que eu acho é que é importante, e isso que fica aqui como recomendação para os dois, que era a APF, que era o SK Dragões, e como para o mundo, se cada um de nós não valorizar o seu produto, cada um de nós não levar ao mercado o seu produto, a tua batata, o teu safu, a tua banana vai apodrecer na fazenda. Tu tens que produzir, depois de produzir, colocar no produto, no safu, e levar até ao mercado para ser comercializado. Bom, concordo, porque o cliente para no mercado e não chega mas o na incentivo fazenda. agora, para eu produzir, tem que haver um comprador. Mas Se o eu comprador não vejo chega lá, na fazenda, imagine só- vai chegar na praça. Imagina só na minha aldeia do Quipedro. Tem uma fazenda que produz muita coisa, mas em ponto de vista da estrada não me favorece para haver porque tem o dono disso falou como é os acessos. E como é que eu, comprador, vou nessa perspectiva. perceber que ali tem uma fazenda que tem bom Tem produto? que andar. Mas não é que eu Tem tenho que que andar. andar. Você que tem... Eu vou falar um exemplo concreto. Como é que você chegaram até aqui hoje? Viemos porque alguém nos chamou. É exatamente isso que eu estou querendo Então, dizer. então o senhor é... O que só vos os- chamou, não, sim. o que vos chamou Sim. está a vender um produto. Certo. Eu, quando vos convidei para vir para aqui, eu tenho certeza absoluta que eu estou a levar o restaurante Xilala, estou a levar a Claque TV e a Claque Magazine e todas as nossas marcas associadas à província do IS. Porque a essa altura, certeza, eu tenho pessoas no IS que vão ver o programa, querem ver o que é que o presidente falou e etc, etc. Então, eu estou a levar uma marca para fora do Calumbo. É o que não acontece, que eu sinto que não acontece com grande parte dos fazedores de desporto nacional em relação aos clubes. Penso que os clubes entendem que o facto de montarem as estruturas e jogarem é o suficiente para atrair audiência. Não é. Não é. Por isso é que eu costumo tirar muito exemplo muito prático. Um Cristiano Ronaldo, que não precisa de nada nenhuma mais, aqui entre aspas, da comunicação social, mas é dos gajos muito mais promovido diariamente pela imprensa. Por quê? Porque existe por detrás dele uma máquina que faz aquele produto ser notícia. E o que eu entendo é que os clubes, as APF, o feito da província do IS, falamos na primeira parte, ela aqui a mencionar, me parece mentira. Eu que lido com a comunicação.
Por quê? Porque ele não tem um vetor, não tem um canal. E mesmo agora ele falou, se eu quiser tirar isso a limpo, não sei onde ir buscar. Bom, Paulo, E que eu podia ter, por exemplo, um site da APF, um site do SK Dragões, por exemplo, né? Uma página no Facebook. Hoje eu consigo saber rapidamente, com 3 cliques, o que está a se passar na 3ª divisão da China ou na 6ª divisão do Brasil. E não sei o que se passa com o SK Dragões. É daquilo que nós falamos do marketing esportivo. Mas já não é Nós mídia. somos- Imagina uma coisa, o que eu estava a dizer, imagina uma coisa. O que lhe deu, ou qual é a tua interpretação quando eu disse da parceria com clubes grandes? Qual era a intenção? Aí Era não envolve o para marketing, envolve dar- o marketing. Não, isso é para dar a visibilidade. É para dar a visibilidade. É para dar a visibilidade àquilo que a gente faz. Se fizesses o oposto, vou te fazer se fizesses o oposto, investisses na comunicação do clube, não precisavas fazer carta nenhuma para o Petro. O Petro é que ia perceber, porra, opa, o exemplo aqui, vamos supor que seja aqui o presidente Tomás, não Faria. Opa, o Malambo ou o Amaral. Opa, vocês já ouviram falar do SK Dragões? Opa, do pouco que eu vi ali a falar e tal, aqueles gajos carecem uma atenção. Opa, procura lá saber quem é o presidente daquele clube. O quê? Estás a estar o telefone a chamar ou lá para queremos reunir. Porque há uma outra coisa que nós temos como angolano, não se calhar os africanos, mas vamos falar aqui do angolano que dominamos muito bem, é o ar de grandeza. Certo. Quando o presidente Armindo Afonso fazer um documento para a Claque TV ou para a Claque Magazine, eu ao princípio também dou olho no documento, esse Armindo, é só mais um Armindo, fiquem dali, depois vou responder. Eu agora, se o meu telefone chamar e for o Armindo, eu ainda vou lhe falar para o Armindo, estou numa entrevista. Mas se for agora o telefone a chamar e for alguma outra gajo com supostamente uma dimensão maior, porque a mídia promoveu essa imagem. Qual é o nome? Henrique. Um exemplo, Henrique. Vou ter o coragem de dizer, olha, desliguem da câmara, vou ainda atender a... Não, mas ali Não está. estamos a perceber mas o ali que... está. Mas quem constrói Mas- isso não é a mídia, somos nós. Nós vamos ver. Você Nessa não tem altura- visibilidade? Não, mas é. Não mas tem agora- visibilidade. Não, mas falam que é o gira-bola, mano. Ele está Aí no está. gira-bola. Ali é onde nós somos chamados de aventureiros. Por que queres ir para o gira-bola? Eu quero ganhar visibilidade, porque o que eu faço? Ninguém vê. Olha, É por isso que vê todo mundo, queremos morrer lá, vamos lá. recebi. Era a questão que eu quis te colocar depois. Eu quis perguntar recebi. por que vocês lutam Eu para chegar ao recebi. gira-bola. Para chegar lá, para a história dele. Eu recebi, por exemplo, uma reportagem bem feita da Super Sport sobre o nosso clube, sobre o nosso projeto. Ele viu o número de troféus que a gente já ganhou, que passa nessa altura já 10, tantos troféus ali. E há tantos na de nossa gira-bola sede. que nunca ganharam nem sequer um. Não tem, mas isso tudo é na formação e na equipe sênior a nível provincial. E veja só, a SK Dragão é um clube que participa nos últimos anos todos os campeonatos da formação nacional. Participamos num torneio Luanda, eu acho Luanda Cup. Participamos, fomos na outra fase, hein? Onde o Petro nos cilindrou, claro, tinha que ser mesmo. Jogamos no Vamos fazer o seguinte, cateção, por exemplo. perdemos. Vamos fazer o seguinte. Não, deixa eu terminar. Vamos mudar de página. Não. Porque o nosso espaço, infelizmente, Não. tem um tempo que... E sei que a conversa aqui pode falar muita coisa. Mas eu vou te desafiar aqui para a parte daqueles seus 25 milhões de kwanza anual. E aqui já num preço de E amigo. era. E agora vai ser tipo 30 e tal, ok? Não, E se calhar vamos receber parte da FIFA. Agora, Não vamos chegar lá. Se o Petro... Epa, não. Não, o que eu quero te desafiar é o seguinte. Eu acho que fala muito do Petro, porque eu sou adepto Sabe o que do eu quero te Petro, acho desafiar? por isso, Sabe o né? que eu quero te Sou desafiar? sócio, aliás. Sabe o que eu quero te desafiar? De 25 e tal milhões de kwanza, coloque ainda uns X mil ou 1 milhão ali perto disso e depois podemos falar no off, nos cofres da Claque Magazine ou da Média Claque. E eu sei que num curto, em vez de ser médio prazo, num médio prazo, vamos conseguir transformar a imagem do SK Dragões, e aqui também já aproveito o desafio para a APF WIS, dar a visibilidade que se pretende. E eu costumo dizer sempre, esse cacusco que a gente está a comer à chopa, por mais ou por mal, como eu diria, por menos bom que ele seja, se nós estamos aqui a divulgar com regularidade, esse vai ser um peixe bom. E você ao comer esse peixe vai sentir o sabor é estranho, mas está melhor do que aquele que eu já comi ontem, embora esse está estragado.
a sair aqui. É um exemplo, você sabe perceber o que eu quero dizer. Sim. Então, mudando de assunto, depois podemos falar isso no off, até no a fatura não é muito caro. Não, mas mudando de assunto. Eu acho que, Paulo, seria o contrário. Era fazer uma parceria para a Claque TV ser assessor de imprensa do nosso não, clube. a Claque TV não, é a Média Claque. A Média Claque. Em vez de ser o clube modesto a investir o pouco que tem... Vamos falar no off. Vamos falar no off. Ok. Pelo menos já dá sinais aqui tem aqui algum interesse comercial e isso é bom, eu gosto dessa parte, porque cada vez mais começo a sentir necessidade de ter aqui alguns trocos de bolso. Na parte da PF, sabe que a PF não é uma unidade avançada. Daqui a pouco botam um combo da FIFA e pronto, todos nós já estamos de olho no combo da FIFA. A propósito, falando dessa questão do dinheiro da FIFA, sei que o presidente Agostinho, pelo menos, recebeu o convite. Eu, pelo menos, também recebi, entre aspas, né, porque vazou pela internet, a convocatória para a próxima Assembleia Geral da FAF, que vem para aprovação de contas e relatórios, bem como para ditar também a data das próximas eleições e a Comissão Eleitoral, bem como o estatuto não, como é que é? Regulamento? Do regulamento eleitoral. Do regulamento eleitoral, correto. Vai ser agora na sexta-feira, daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias. O que é que a APF, a nível pessoal, por exemplo, aqui no presidente do presidente Agostinho, espera desta Assembleia? Bom, os relatórios de conta das atividades, tudo, de bem ou mal, será aprovado, no meu ponto de vista, porque às vezes nós não dominamos muito as questões da contabilidade, tudo quanto é. Se quando andamos estar todos presentes, estar errado como não, a gente aprovamos, enquanto mais agora que vão, quem nos garante que realmente... Muitas das vezes, as contas mesmo com dúvidas... Nós temos que sim, porque sabe aqui que nós... Prima, traz só mais um bocadinho O que nós queremos no meu ponto de vista, o nome do futebol tem que ir tão longe. Se passarmos tempo a discutir as coisas banais, nós não vamos para lá. Eu normalmente não gosto de falar muito das coisas ruins, gosto de falar das coisas positivas. Porque muita gente passamos tempo a discutir, enquanto que a coisa melhor está aí por vir. Isso é a coisa mais importante. O importante para mim é o futebol. A única pessoa que fez milagre no mundo é Jesus Cristo. E quando nós vimos os fazedores do futebol fazer milagre, não acredito muito no milagre, porque quem fez foi Jesus Cristo mesmo. Vamos pensar no bem do futebol, vamos aprovar na sua organização e tirar o próprio futebol onde é que ele se encontra. Porque nós perdemos muito tempo a discutir. E perder muito tempo ouvindo opiniões. Essas discussões que vão ajudar... Tá bom, mas eu só estou a aproveitar já isso é o próprio. As questões que a APF vai apresentar, isso fica em off, porque são segredos, senão ali os camaradas da FAF vão tomar, que vai ver que os apoiadores podem se defender antes da hora. Então tem que ir porque diz o ditado, o segredo é a arma do negócio. O que vamos lá discutir, vamos esperar no dia quando chegou os da Claque TV, vamos saber o que é que a APF vai apresentar dessa Assembleia. Eu estou falando no bem comum, é o futebol. Estou falando na questão da organização, estou falando na sua divulgação. Quero que realmente o Estado também veja nessa parte. Alguma parte hoje fala-se muito, ou critica-se muito aquilo que de facto foram os 4 anos de gestão do presidente Artur Almeida Silva. E estamos agora à porta de uma eleição. O presidente acabou de ser eleito. Recentemente apresentou a candidatura, entre aspas, candidatura, né? Uma pré-candidatura, o Nando Jordão. Já conhecemos nomes como o Dino Paulo, o Norberto de Castro, o Tony Estraga, já faz papel de 5 com o presidente Artur, enquanto aguarda-se o José Macaia. Dentro daquilo que é a visão do presidente, esse elevado número de candidatos ou pré-candidatos não mostra claramente aqui uma espécie de uma divergência coletiva no que o futebol diz respeito? Não é muita gente a pensar o futebol de forma singular? Eu penso o seguinte,
quando, como dizia o meu pai, eu sou bacongo e gosto de falar dessas coisas. A criança que quero... Fala que como? Não. A criança que quero... A criança... Olha, como é que é o provérbio que eu Vou falar. A criança que gosta da faca, Não traduz. lidar com ele, Primeiro, depois dele alejar na boca, vai saber primeiro fala a que doçura. com, e agora que como é que é? Se vega dizer, vamos na mbele geta zole, vana, mona voluele, sika mona etungo ya menga. Agora só posso traduzir, né? Se alguém Não, já traduzi. Tá pronto. Esse é aquilo mais ou menos que eu... Epa, acho que na FAF, É a favor da continuidade? eu não posso bem dizer. Neste momento ainda não vi outros programas de outros candidatos. Tudo que estamos a ouvir simplesmente é para ideias para televisão. Queremos analisar. Do Arthur já soubemos. Soubemos o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Agora, queremos dos outros, qual é a inovação que vão trazer. Eu já disse lá atrás, o único que fez o milagre é Jesus Cristo. Mas podemos fazer mais ou menos. Eu disse que se nós pensarmos para o futebol, Angola sai nesse buraco onde está. Mas estamos no bom caminho. eu lembro que o presidente Agostinho, sensivelmente 2018 ou 19, acho que foi 18, estava em frente das demais APFs num processo que eu havia intitulado de tentativa de impeachment do mandato do presidente Arthur. Havia impeachment. Havia uma tentativa de impeachment. Sei que teve envolvido o presidente Agostinho, o presidente do Benguela, o nosso amigo Tony Costa, que estamos a oportunidade para mandar aqui saudações. Sei que a esta altura o irmão está no Culango, né? Nós estamos aqui a aguardar que se abram as fronteiras para podermos então também visitar o espaço. E quiçá fazer um fora de jogo a partir do Culango. Fica aqui agora o desafio. O que é que mudou de lá para cá? Perdão, presidente Agostinho, desculpa, Agostinho. É assim, havia na Epa, altura... vem outra garrafa ou vem agora o das ponteiras? Epa. Havia na altura um mal entendido no futebol, havia a deserção de muitos membros da Federação Angolana de Futebol. E a imprensa também durante o tempo batia sempre que as APF não fazem nada. Se nós falar por telefone, é diferente nós falamos quando estamos reunidos. Entendemos organizar um encontro das 18 associações, apareceram 14 associações. Reunimos para analisarmos o seu estado do futebol, onde demos também algumas propostas à própria Federação de Futebol, o que deveria ser feito para evitar esses contentes, aquele saiu, aquele não saiu. O mais importante aqui é nos alertar que não houve tentativa de impeachment. É simples porque na altura já havia muito projeto que a FAF estava à frente, no caso da seleção de honra, a seleção de formação que ia para que ganhou o campeonato, ia para o Mundial. Naquele momento, se nós fizéssemos impeachment, estaríamos nós próprios a dar tiro no nosso próprio pé. O que nós fizemos na altura era dar o conselho, dar o nosso ponto de vista, aquilo que era naquele momento fazer. Acho que a partir daquela data, acho que as coisas minimamente melhoraram, apesar não parou por ali. Então, mas nós pensamos só no bem, pensar os que vão lá, caso que Arthur perda, pensa para o futebol, pensa no futebol só aqui a nível de Luanda, pensa em todas as províncias. Bem, pensar no futebol e em todas as províncias, nós precisamos pensar no tempo e infelizmente o tempo já não está a nosso favor. Estamos a menos de 5 minutos para terminar o nosso programa, mas eu vou, e ainda mais uma vez, e vai já se tornando o hábito, desafiar aqui a nossa produção para um tempo de compensação, porque eu quero também abordar convosco o dinheiro FIFA. Falou-se recentemente que o presidente Arthur pretende redistribuir esses valores às equipas, patrocinando, entre aspas, mas ele já se pronunciou? Não, ele próprio não. Estamos a conversas de bastidores. Vamos esperar. Por isso é que eu quero ouvir aqui o vosso parecer. Yeah. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham que deve de facto ser feito com este valor? Sei que a FIFA diz que é para ajudar a mitigação da causa Covid. Lógico, o SK Dragão, por exemplo, foi vítima do Covid, viu o objetivo de chegar à primeira divisão
beliscado, porque a Covid interrompeu a competição, ou a APF Luís tem tido as suas dificuldades e também, se calhar, almeja alguma coisa. Eu não sei se a Media Claque vai ter também alguma coisa, gostaria que também tivesse. Também fizemos parte dessa faz massa. parte das associações. Eu- Até nesse momento não se Estão a criou. usar a política da ambição. Mas Mas vamos lá, o que é que achas que deve ser feito? Primeiro, dizer que a própria fonte desses recursos estará direcionado a algo, Há uma linha de a pensamento. por ali. E há uma linha de pensamento. Onde que Não vai vai ir? se disponibilizar o dinheiro e dizer que está aqui, você que sabe o que vais fazer. Se é para mitigar os efeitos da Covid, claro, todos foram lesados. Conforme acabou de dizer, faltava 3 jornadas para o campeonato da segunda divisão terminar. E eu fui uma das pessoas até que fiquei tão chateado que eu disse que era possível fazermos os 3 jogos no espaço de menos de 14 dias. Não íamos fazer os 3 jogos. Numa quarta sábado, outra quarta, terminou. Infelizmente, ninguém me ouviu. Fez o sorteio, subiu uma outra equipe. Claro, todos nós fomos lesados, mas agora, primeiro vamos esperar que esse dinheiro venha, não é? Que esse dinheiro venha, que todos nós possamos, ainda que seja um com asa, é sempre importante dizer que este veio em função, em compensação daquilo que a gente passou, não é? Agora, o resto, essa conversa de bastidores, eu já não gosto muito de fofocas, porque isso já me afinal é irrita. fofoca. Não, são fofocas, são conversas. São conversas. Quer escutar, Luna? Na vossa Não, conta já está lá. Envia a irmã. Deixa lá. Agora, pena, né? Pena aqueles Quero clubes. ouvir que está no Ah, já está na conta. Yeah. Quero ouvir que já está na conta. Agora, pena aqueles clubes que não têm contas, que Como é que vai ser esses clubes que têm contas, nas contas estão em nome do próprio... Não devem receber. titular? Não, Porque nessa não devem perspectiva, receber. a associação provincial- Como é que a FAF vai justificar? Vamos supor que o Paulo é o É presidente. dono de um clube. É o dono de um clube. Temos um amigo em comum. Acho que Ok. temos um amigo em comum que teve um Sim. clube ou tem um clube. Sim. E a conta é dele, pessoal. Ok, a conta dele, pessoal. Não é possível. Ah, ok. Não é possível. Então esses depois não vêm à rua chorar, né? Como é que, Não, como eu é acho que, que, como do é meu que o ponto de vista, é o financiador seguinte, vai doutor justificar? Armindo, um momento só. Eu, nessa perspectiva, esse dinheiro vai aproveitar também a tentar ajudar a alguns clubes que estavam minimamente nessas condições de o presidente usar a conta dele. Vai se transferir o Não, quero. Vai na conta da Associação Profissional de Futebol do Luís. Exemplo. Numa conta da associação, a associação assume regra. Porque nós temos que saber dividir as coisas. Ah, ok. Não pode ser Ok. a federação a saber Inclusive, dividir. se calhar até o próprio dinheiro pode ajudar essa equipa a se Sim. Vamos dizer, por exemplo, a FAF diz, pá, a Associação de Profissionais de Futebol, quantos clubes tem? X, que tem participado nos campeonatos. X, ok. Quantos que concorreram como X? Então, cada clube... surgirem equipas nessa fase. Não haverá, porque aí a lei 6 vai dizer, então daí realmente vai se abordar para estar em valor X para você depois justificar. O que acontece? Mesmo que esse que a FAF nos dá, por exemplo, que a FAF nos dá aquele um prêmiozinho da manutenção do funcionamento, alguns não sabem aproveitar nisso. Mas nós temos que prestar um relatório. O que fez com aquele dinheiro? Pagar esse salário? Pagar essa É verdade. energia? Já para terminar mesmo, estamos aqui já a violar o tempo de compensação. O presidente Agostinho já conseguiu comprar algum carro em nome com um bocado que conseguiu da APF do Luís. Não, eu vou dizer o seguinte. Um carro, uma motozita, Não. um carro pessoal Tudo. com dinheiro da APF do Luís. Não Ainda não existe, conseguiu. não existe esse dinheiro. Eu vou dizer, a coisa que eu beneficiei dos que estão na PF2 é uma casa que o governo profissional do Luís deu ali. Atribui para poder comprar. Que não é Ok. oferta, mas tem que eu... Vai pagar, vou só que pagar. na condição de Como presidente. presidente, eu agradeço ter nessa. Eu tenho que saber as coisas boas, a gente tem que falar. É melhor deixarmos isso claro, porque a audiência pode perceber de forma ligeiramente incorreta. Não, recebi O que uma está a acontecer casa. o governo provincial deu-te o benefício de comprar uma casa sim, na senhor. condição de presidente da Sim, associação é. para ires pagando. Pagando, sim, senhor. Contrato de promessa. Contrato de promessa. Eu tenho esta casa no bairro da Juventude.
bairro propriamente para a juventude. É como faço parte da juventude, então recebi esta. Fui graciado com essa. Apresenta-me últimas palavras, ao mesmo tempo que terminar mesmo. Eu tenho que dizer isso. Realmente, primeiro agradecer o restaurante Chilala, agradecer a Claque Magazine, a Claque TV, e também dizer o ASCAP Dragão é um projeto de continuidade para os investidores, aquelas pessoas que têm dinheiro, que acham que podem realmente apostar num projeto de continuidade, não haverá arrependimento. E porque nós temos uma política, nós temos algumas informações ligadas a áreas econômicas, todo o recurso que a gente puder ter, a intenção é criarmos aquilo que podemos dizer autossuficiência. Quer dizer que nós estamos em condições, temos todas as ferramentas de transformarmos os recursos que advirem de qualquer lado, no sentido de não sermos dependentes. Porque nunca fomos pedintes e também não queremos ser. Quer dizer que qualquer recurso que vier para apoiar o projeto ASCAP Dragão, creio o investidor em curto espaço ou a médio prazo poderá ter o seu retorno. Poderá ser o retorno porque nós vamos investir estes recursos para gerar outros recursos. Por isso digo, o ASCAP Dragão está ali, está em aberto, temos futebol de todos os escalões, até inclusive futebol feminino, nós já temos. Por isso digo, nós estamos em aberto, estamos mesmo em aberto. Eu deixei algo que não concluí, que eu estava a caminho para Portugal no sentido de ter um contrato com um clube atlético, no sentido de termos uma parceria e também seria também chegar até Luxemburgo, no sentido de termos uma parceria com um agente FIFA que até esteve em Angola, inclusive foi para o IS, esteve cá em Angola, foi para o IS, no sentido, observou alguns jogadores que são 5 atletas, que nessa altura um vai fazer 18 anos, infelizmente, por causa desse Covid, senão já estaria lá. São bons talentos mesmo, o IS tem, a ASCAP Dragão tem. Não vai falar o nome, Ninguém... Não falo o nome, porque se eu falar o nome, então... se eu falar o nome para os outros vão para simular. Eu não quero que Ok, vamos lá, então apresenta a questão. Para mim, eu agradeço, tem muita coisa para falar, porque só falamos O que é que do o Luís pode esperar nesses 4 anos? Nós teremos muita coisa por fazer. Nesse momento, já iniciou. As administrações municipais, por exemplo, do Songo, já aderiram ao programa da Associação Profissional de Futebol, a tentar formar já alguns 19 dirigentes esportivos. O Maquela do Zombo também aderiu ao projeto da Associação Provincial, na qual está aí na fase, até a próxima sexta-feira eles vão fechar a sua ação formativa para dirigente esportivo. Para dizer que a nossa intenção do nosso projeto é dividir a província em 4 regiões, e cada município terá pelo menos 3 representantes da APF. Este terá a missão de organizar o futebol local e possivelmente organizar também uma seleção provincial, municipal. Os campeões provinciais, como campeões municipais, de uma forma genérica, vão jogar os 4 incluídos na mesma região, para sair o campeão regional daquela área. Vai se juntar com os outros 4, para juntar-se com a equipa da primeira divisão, a equipa B, e a equipa da segunda divisão, a equipa da LB, para fazer o tal campeonato provincial. Esse campeonato provincial será remuneratório. Vamos dizer que é uma vitória de cada clube, 50 mil kwanzas. Então nós teremos uma disputa. Estamos a prometer. Isso está na nossa... Vamos, não eles que vão amadurecer, haverá dinheiro para isso. Apesar de estarmos na crise, mas nós, a APF garante, vai procurar parceiros para o efeito disso. Quem sabe, às vezes, também a Claque TV terá a primazia também de poder patrocinar. Se calhar mas se calhar um desses prêmios ou 2. Sim. Pode se dar o caso que a gente consegue ideia funcionar. para nós, íamos dar maior competição muito forte a nível do campeonato provincial. Quando esse clube ir na segunda divisão, não terá aquela história de dizer que não, vamos fazer a pré-época, no que nós vamos fazer naquele momento das pré-época o nosso campeonato provincial, para ver se o clube que vai na segunda divisão
terá já uma endurance muito forte. Essa é a ideia da APF do Luís. E lá no futuro também, esses representantes das APF nos municípios também querem pensar em criar uma associação municipal naquela área. Então, essa é a ideia que nós teremos durante os 4 anos e pensar também, claro, na nossa sede Aqui provincial. ficou em resposta, então, aquilo que era a pergunta que fiz na primeira parte. Qual foi o segredo para a goleada do 5-1? Se calhar foi essa iniciativa de alargar as estratégias a nível da província. De todas as formas, eu é que tenho que agradecer, em meu nome pessoal, do coletivo Media Claque, a vossa disponibilidade, terem saído do IS, ambos, não é? Queremos de volta, queremos mais um outro convite, porque tem muita coisa para falar. Tem muita coisa, Muita coisa. não, temos que agendar um fora de jogo já Não no é IS. fácil, não é? Não é Não, fácil. temos que agendar um fora de jogo já no IS. Vai ser já no som, no deserto. Aqui do nosso lado, como dizia, mais uma vez, muito obrigado pela vossa preferência. Daqui a 7 dias, no mesmo espaço, na mesma hora, vamos ter o próximo programa. Agradecer mais uma vez aqui a Matéria de Serviço pelo suporte, o restaurante Chilala pelo apoio. Hoje, infelizmente, ficou de fora os meus 2 companheiros, o Aniceto Quinto e o Jorge Falcão, que prometo, de certeza, tão logo estejam recuperados, estamos juntos na próxima edição. Obrigado. Mais uma vez, é tudo. Partilhem o máximo possível o link, convidem os seus amigos para subscreverem o canal no YouTube, Claque TV, no Facebook, Claque Magazine. Até já, au revoir, merci, danke. Yeah. Danken. Mhm. Alemão.